Ele disse que quando estava na guerra, o que ele devia fazer? Alguém estava ferido no campo de batalha, ele recolhia essa pessoa, via, limpava, tirava a bala, mas ele viu que não era isso para ele. Ele não queria cuidar de pessoas que eram feridas por outras por ganância. Ele queria cuidar das pessoas pela necessidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de abril para contar a vida, a obra, o testemunho do servo de Deus, Paulino Baldassari, Padre Paulino, como era conhecido, não é? Seja muito bem-vindo ao Brasil Terra de Santos, você que está conhecendo agora, conheça também as nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, temos as entrevistas antigas também em podcast, temos canal no WhatsApp, então tem muitas formas de você conhecer essa história e todas as outras, todas as causas brasileiras, né? Para nos ajudar hoje, nós temos a presença do Frei Valério. Frei Valério, seja muito bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Como é nossa tradição, peço que o senhor se apresente, conte um pouquinho dos seus trabalhos pastorais. Seja muito bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Olá a todos, olá Fábio, a todos os telespectadores que nos ouvem e veem nesse programa Brasil Terra de Santos. Eu sou Frei Moisés Valério, aqui comumente conhecido em Sena Madureira como Frei Valério. Fui transferido já, vou completar 3 anos, aqui cheguei em 2021, 22, creio assim. Vim como professo temporário, aqui me ordenei diácono, depois me retirei, ordenei sacerdote, e hoje sou vigário na comunidade da paróquia Nossa Senhora da Conceição, juntamente do nosso pároco Frei Zezinho, Frei José Rosa, que é o pároco, e sou ecônomo aqui da comunidade de Nossa Senhora da Conceição, onde viveu o Frei Paulino por mais de 50 anos, não? Então, o nosso convento Nossa Senhora da Conceição. E é um prazer estar aqui com vocês, falar de Frei Paulino, um homem que eu não conheci, mas eu acho que eu conheço bem Paulino, porque escuto a todos aqueles que conviveram com ele. Eu sou mineiro das terras de Boa Esperança, sul de Minas Gerais, e esse ano fiz 8 anos de votos religiosos na Ordem de Servos de Maria. Sim. Então é a pessoa certa. Encontramos a pessoa certa para essa entrevista, né? Como o senhor falou, o senhor não conheceu pessoalmente Padre Paulino, eu também não conheci pessoalmente, mas o primeiro contato que eu tive com ele, ainda sem ter essa perspectiva da causa, né, foi naquele documentário feito pela ACN, que é um material belíssimo, brilhante, e que eu choro sempre que eu assisto, né? Então, você também, depois dessa entrevista, acompanha essa entrevista, depois vai ver esse vídeo, porque é um dos documentários, é curto, né? Mas é uma das peças mais bonitas que já fizeram. É lindo e também porque é contada pelo próprio padre Paulino, então é um material que me emocionou naquela época. Depois, quando descobri que a causa dele estava aberta, fiquei absolutamente feliz, porque facilmente se encontra santidade naquele homem, naquela vida, não é? Mas, enfim, falando para a gente descobrir essa vida também, para quem ainda não conhece, a nossa história começa lá, então, 2 de abril de 1926, quando nasce o padre Paulino Baldassari, não é? Em que contexto ele nasce, Frei? Era uma família rica, era uma família pobre? De onde vem? Qual é mais ou menos o contexto que ele nasce? Sim. Paulino, do ano de 26, nós já sabemos que já havia iniciado a Primeira Guerra, né, que vai de 1914 a 1918, e esse é o período pós-guerra da Itália. A Itália foi bem castigada, não só a Itália, mas os países ao redor, não? De toda aquela região. Então, Paulino nasce neste contexto e cresce. A sua juventude é nessa incerteza da vinda de uma outra guerra. E que acontece? A Segunda Guerra Mundial bate às portas e ali Paulino, uma criança, e vai crescendo, se torna jovem e é chamado ao combate. Entretanto, Paulino, como homem de paz que sempre foi, foge e se torna um desertor. E a lei marcial italiana naquela época não perdoava. Ele deveria ser morto, fuzilado,
em praça pública porque era um desertor, não lutou pela pátria. Então aí já havia o seu crescimento vocacional, já havia a sua devoção, já havia o seu querer ser sacerdote. Então, no momento em que ele foge da guerra, foge do exército italiano, ele entra no novo exército, as fileiras da Ordem dos Servos de Maria. Então, ele adentra no convento mais próximo que havia ali de sua região de Quinzano, na Itália, que creio que é o próprio convento de Quinzano. E ele, então, se torna seminarista, ou seja, formando da Ordem dos Servos de Maria. Então, esse é o contexto conturbado que nasce Paulino durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, e o que é interessante nesse início da vida dele é que ele não tinha uma perspectiva, digamos assim, além daquela realidade experimentada pela família, não é? Porque ele perde a mãe logo no parto, o pai era pedreiro, os estudos eram feitos de maneira muito limitada, né? Por toda essa questão do pós-guerra, e ele, para ele, aceitaria viver aquela vida sem nenhum problema, não é? Vivendo a vida da morte de pedreiro, né? Como é essa entrada no seminário? Porque é um fato meio interessante no sentido que não era a perspectiva que ele tinha de vida, não era algo que era possível, digamos assim, naquele contexto. Claro, e até mesmo por lei que surgiu naquele momento, algumas das ordens religiosas, conventos, seminários, não poderiam receber pessoas também, devido a essa situação, porque inclusive os padres deveriam ir para a guerra. Não serviriam na linha de combate, mas serviriam na linha da, da medicina, ou seja, ficariam nos hospitais de campanha que fariam os seus exércitos, né, etc., Itália, França e tudo mais. Entretanto, Paulino, ele cresce nesse, como disse, cresce nessa realidade e logo mais ele vem ao Brasil. Então, a sua formação, ele da sua turma é o primeiro a ordenar-se italiano, sendo italiano, ordenar-se no Brasil. Paulino não se ordena na Itália. Então é muito interessante essa vivência de Paulino. Não tinha essa perspectiva de como seria, de quais seriam os seus passos. Mas creio, no meu pensar, no meu crer como ser cristão, católico, tenho certeza que Paulino entregou nas mãos de Deus. Literalmente, disse, seja feita a tua vontade. Então, o desejo de Paulino era servir. Então, ele serve na maneira que podia, no momento que podia, ele se entrega. E eu acho que é algo que é particular de Paulino, que durante esses anos todos, estando em cena, não deixou de servir. Nós vamos ver que ele morre servindo. O seu primeiro e último, digamos, ataque que ele levou à sua Páscoa foi estando em serviço, atendendo os mais carentes, atendendo os mais pobres. Então, Paulino, desde que nasce, desde que começa, é servindo. Então, ele serve, então ele deseja servir, e creio que não tinha mesmo essa perspectiva. Até onde chegaria? Mas creio que ele firmemente entregou nas mãos de Deus e literalmente seguiu. Segurou nas mãos do Pai e com essa esperança firme pôde alcançar essas, digamos, essas colunas que hoje ele é uma dessas colunas de fé que nós temos como exemplo para todo o Acre, não é somente para Sena, mas para todo o Acre que conhece a história de Frei Paulino Maria Baldassar. Sim, e seguramente também é uma grande coluna, um grande exemplo para a própria ordem, né? Então, o senhor poderia falar um pouquinho mais da ordem, né, dos Servos de Maria? Qual é o carisma da ordem, né? A nossa ordem tem como carisma a devoção mariana, que é grande, né? O serviço e a fraternidade. É óbvio que a fraternidade todos devem viver, o serviço também, mas eu creio que o nosso maior ponto culminante é unir esses votos, ou seja, esse carisma naquilo que temos de melhor, Nossa Senhora, nossa mãe. Então, por ela nós nos movemos naquilo que somos. No silêncio do seu serviço, nós nos entregamos. A ordem chega ao Brasil por uma benesse de Santo Padre Bento XV. Ele era amigo pessoal de um grande geral nosso, que foi cardeal Lepsier, da França, e nós ganhamos a nossa vinda ao Brasil para fazer e realizar a Diocese de Rio Branco, que até então era
prelazia do Alto Purus, São Peregrino. Então, o Santo Padre nos deixa vir ao Brasil com a missão de ajudar, que já existia uma igreja nessas regiões, pertencente à Arquidiocese de Manaus, havia um sacerdote, mas que já estava doente, a sua mobilidade já estava cada vez mais comprometida. Então, os servos vêm ao Brasil. Paulo não chega ainda, né, nessa primeira lévoa de 1915. Ele chega depois. Ele começa primeiro do sul do Brasil e depois sobe para o norte. Então, o servo de Maria tem essa realidade de assumir aquilo que a igreja nos pede. E nos foi pedido esse trabalho. Então, a nossa ordem vem, a missão do Acre, não como propaganda fidei, mas como uma confiança do Santo Padre Bento XV, que deu esta benesse a nós de estarmos aqui, construirmos esta igreja particular da Diocese de Rio Branco, futura diocese, que se torna a Diocese 99, e construir toda uma realidade de fé. Então, a Ordem dos Servos de Maria, ela participa desse segredo, que eu acho que é o místico de Maria, o silêncio. Trabalhar em silêncio, sem querer tomar para si os holofotes. Maria não tem palavras na Bíblia, pouquíssimas vezes diz: fazei o que ele vos disser. Não tem vinho, vai servir, ela vem, ela vai, ela procura Jesus, está com Jesus e, por fim, está ao pé da cruz. Então, Maria é essa presença silenciosa. E a ordem também tenta imitá-la de sua melhor forma neste silêncio. Sim. E em 1950 ele chega ao Brasil, né, em 18 de novembro. Em 53 ele é ordenado, ainda em São Paulo, né, que é nesse início que ele vive aqui de missão. E só anos da chegada, né, de 1950, só anos depois que ele vai partir para o norte do Brasil, né? Como é essa chegada, essa ambientação aqui no Brasil? Porque era uma realidade completamente diferente do que nós temos hoje, mesmo para uma cidade como São Paulo, mesmo para um estado tão grande assim como São Paulo. Eu vejo assim, eu acho, Fábio, que a diferença já começa em trocar Itália para o Brasil. Já é uma grande diferença. Primeiro, pela própria estrutura italiana, estamos falando de um país que para a sua época, era um país colonizador, um país que tinha um reinado, que era bem estruturado. Então, os padres, não só Paulino, os outros padres saem do seu conforto italiano, vêm para o Brasil, numa realidade que é bem distinta. Quando o Paulino chega, ele mesmo diz isso em vários vídeos, seja ele aquele documentário citado agora no início e outros documentários, ele chega ao Brasil, ao Acre, mato. Era mato. Mato aqui, mato ali, para andar, grandes proporções de terra. Era cansativo. Então, certamente, a beleza de Paulino não está apenas no seu trabalho missionário, mas ele assume a realidade de um povo. Ele não implanta algo para facilitar ou para dizer, não, vamos agora sim, vamos arrebentar. Não, ele assume. Com o tempo, ele vai ajudando a modificar para todos uma vida melhor. Mas ele assume. Se é que andar de mula, vamos andar de mula. Se temos que andar de bicicleta, vamos andar. Então, Paulino consegue assumir a realidade de um povo, que é bem distinta da sua. E como o senhor disse, Fábio, ele vem de São Paulo, outra realidade. Era possível um pouco mais de locomoções mais tranquilas, por bonde, puxado a cavalo, ônibus, táxis. Aqui não tinha nada disso. O Paulino sobe e vê uma realidade necessitada de atenção. E durante esses anos todos, foi o que ele fez. Dar atenção àqueles que mais necessitavam. Exatamente. E, a princípio, né, ele chega para o Centro Missionário de Brasileia, né, no Acre, depois também vai para a Boca do Acre, né, que já é Amazonas. Também passa um pequeno período em Sena de Madureira, né, antes de ir para a Boca do Acre, depois definitivamente Sena de Madureira. Quando a gente olha para essa região, como o senhor falou, ele serviu, né, ele entrou na vida de um povo. Também poderia ter a perspectiva de, aqui só tem mato, aqui só tem floresta, então não tem nada que eu possa fazer aqui, né? Mas não, ele
ele entra de uma maneira muito decisiva na vida desse povo, não para levar o evangelho nesse sentido de o meu objetivo único e exclusivo aqui é pregar, mas também como ele mesmo propriamente diz, não é? Como vou pregar o evangelho se essas pessoas não têm nada, não têm o que comer, não estão doentes, não é? Não têm Uhum. estudo. Então, como o evangelho vai ser pregado, como é que eu vou falar de caridade se eu não vivo a caridade, se eu não faço a caridade, né? Então, como os trabalhos foram se desenvolvendo nessa chegada dele ao estado do Acre, né? Como ele foi iniciando toda essa obra que, como o senhor disse, perdurou mais de 50 anos. Claro, vale recordar que muitos, às vezes, não é que não reconhecem ou não compreendem, mas Paulino era um homem muito estudioso. Paulino se baseia para fazer sua missão naquilo que nós vamos conhecer muito bem o povo brasileiro, os jesuítas. Os jesuítas, quando colonizam o Brasil, vêm a ajudar, supostamente, né? Eu digo isso como religioso, vendo as atrocidades que a coroa portuguesa fez e também as belezas que ela nos deixou. Mas falando de fé, os jesuítas foram primordiais no cuidado dos povos originários, foram ajudantes também na área da educação. E havia as chamadas reduções. Aqui da parte do Brasil, os grandes jesuítas, dentre eles, o nosso santo brasileiro, não? São José de Anchieta, o grande, escreve um dicionário. Ele faz um dicionário. Paulino percebe, ele fez um dicionário. Mas por que que eu não faço essa gente ler? Então, Paulino constrói primeiro escolas e depois capelas. Para dizer, para refazer o caminho, é mais fácil eles aprenderem e ler a palavra de Deus, compreendendo a palavra de Deus ao seu limite, às suas realidades, do que eu, com a minha mente, elaborar algo, códigos. Não é uma crítica, mas como eu posso dizer, uma chave nova de leitura. Para aquele momento, era justo e necessário que São José de Anchieta compusesse um dicionário, compusesse uma redação nova, compusesse palavras adequadas. Agora, Paulino não. Já existia uma caligrafia em português, misturada ao tupi-guarani, e temos hoje o que nós temos como alfabeto. Então, Paulino percebe isso e faz. Então, Paulino assume essa realidade. Primeiro, ajudando no social. Ele havia feito um curso de medicina muito básico na Segunda Guerra Mundial, e era essa área que ele fazia. Ele dizia para nós, num documentário pessoal para o nosso padre Sérgio de Maria, ele disse que quando estava na guerra, o que ele devia fazer? Alguém estava ferido no campo de batalha, ele recolhia essa pessoa, via, limpava, tirava a bala. Era isso que Paulino fazia. Então ele recebeu, a bala tem que ser tirada dessa maneira, abre-se um bisturi. Então Paulino foi guardando isso, mas ele viu que não era isso para ele. Ele não queria cuidar de pessoas que eram feridas por outras, por ganância, por torpe ganância. Ele queria cuidar das pessoas pela necessidade, e que elas mais necessitassem, por uma doença, por algo. Então Paulino vem com essa ideia e transforma. E ele compõe também um livro com a medicina da floresta, que até eu particularmente vos digo, meus irmãos e irmãs telespectadores do Brasil Terra de Santos, eu faço uso e me faz muito bem. E recomendo o uso desse livro, porque nos ajuda a compreender aquilo que estamos vivendo, o Brasil particularmente, da campanha da fraternidade. Essa união do meio ambiente, né? A ecologia integral. E Paulino tinha um tino maravilhoso para isso. Então ele assume essa realidade, ajudando da base. Da onde? Da educação. Era um homem erudito, de muita leitura. Então, por isso, ele faz o caminho, não digo contrário, mas um caminho agora diferente de São José de Anchieta. Em vez de elaborar, ele faz com que eles mesmos, a comunidade, elabore-se a si mesmo. Por onde? Pela educação. Sim, e antes da gente explorar essa questão da saúde, que é muito importante também na obra dele, ainda falando da educação, não é que ele tinha recursos, não é que a comunidade provia de recursos para a construção de escolas,
para a contratação de professores. Então, como foram feitas essas escolas? Quem eram os professores? Porque era uma realidade nada fácil. Era pelo simples fato, ele vinha na comunidade. Alguém sabia ler? Aí alguém assim, modestamente, vergonhosamente levantava meia mão. Então ele aproveitava, venha cá. E ele chamava essas pessoas, dava uma pequena formação e instituía essas pessoas como monitores, professores, e eles se intitulavam e ficavam felizes. Sou professor do Frei Paulino. Não dou Frei para dar aula ao Paulino, mas em nome do Frei Paulino ajuda outros. Uma grande perda que nós tivemos recentemente em nossa comunidade de fé foi a tia Siqueira, uma das últimas professoras já de idade, vivas, nomeadas por ele, né, no Seringal, aqui de nossa região. Então, para nós, Paulino é um homem de um valor muito grande na área da educação. Então, ele, quando vai à Itália, conseguia recursos. Mas eu sei que aqui estamos falando de Frei Paulino Baldassare, que na sua perspectiva de canonização. Mas existe um outro frade que andava lado a lado com ele, chamado Frei Heitor Maria Turini. Frei Heitor era um homem capaz de pedir. Ele ia, pedia recursos. Paulino tinha as grandes ideias, mas era um homem muito vergonhoso. Conseguia também coisas. Porém, era Heitor Turini que ia conseguir. E um fato curioso para a construção dessas escolas, eles dizem abertamente, publicamente, até num programa de um famoso, eles disseram que trouxeram o inimigo da floresta amazônica, a motosserra. Os primeiros a trazerem a motosserra para a nossa região amazônica foi Frei Paulino e Frei Heitor. Mas a sua ideia era cortar as madeiras para a construção de casas e escolas. E eles perceberam que foi o maior inimigo da floresta naquele momento. Mas sabemos que Paulino, a sua intenção era, e de fato foi, construiu muitas escolas, Fábio e queridos ouvintes. E Paulino não desistiu. Até o último suspiro, sempre se preocupava com a educação do seu povo. Sim, e também explorando essa questão da saúde, né, principalmente naquela época, né, que também existiam vários surtos das doenças tropicais, então, ele chega no norte e conhece não apenas o povo, não apenas a floresta, mas também a malária, não é? Que foi um grande desafio que ele enfrentou por todos esses anos, não é? Registra-se que ele tenha tido mais de 80 vezes malária, né? E tinha uma dificuldade grande, no caso do tratamento da malária, que eram tomar remédios que eram muito amargos e atacavam o fígado, e aí a pessoa também ia consumindo a própria saúde por conta disso. E também é um pouco da onde ele começa a descobrir esses remédios naturais, porque também nessa questão da malária foi ajudado por esses remédios naturais, né? A gente está falando de uma região que não só existe uma dificuldade de profissionais, né, de alocar profissionais para essas regiões, mas o desafio também das estruturas, né, porque para você ir de um ponto a outro, muitas vezes você tem que ir de barco, né, e você vai passar um dia, 2 dias, 3 dias, dependendo das condições daquele barco. Então, até se você tivesse profissionais e medicamentos e uma estrutura, para levar essa estrutura de um ponto a outro, era dificílimo, principalmente naquela época onde que a floresta era praticamente virgem, digamos assim, né? No sentido que era, não sofria essa realidade do desmatamento de hoje. Então, nesse sentido, o Padre Paulino ele consegue uma coisa que talvez a estrutura do Estado não conseguiria, né? Que era atender tanta gente de uma forma tão simples, mas com tanta qualidade, né? Ele consegue trazer um olhar. Creio que a saúde itinerante, isso que hoje temos muito aqui no estado do Acre, em estados de regiões de difícil acesso, que assim é um plano emergencial de cada estado, né? Creio que a saúde itinerante inicia-se com ele. Pelo menos aqui na região do norte
do Estado, porque ele, como o senhor disse, Fábio, ele tem esse olhar, e de qualidade. Mas como? Era a pergunta que ele fazia. Como eu vou ajudar essas pessoas se os remédios que vêm de fora? Chega um momento, esses remédios acabam. E aí? E a doença, como fica? Então, aí que ele começa. E o mais interessante, Paulino, como sabemos que os povos originários, eles são verdadeiramente os descobridores desta terra, porque iniciam a nossa terra, todo o povo brasileiro, Paulino cresce uma grande estima por eles. E é deles que Paulino vai conhecendo que esta erva X misturada a essa erva Y dá esta fórmula que é capaz de sanar esta realidade. Então, Paulino dialoga com o que tem. Porque ele sabia, um momento, os remédios que vinham da Alemanha para ele especificamente iriam acabar. Então, Paulino dialoga com esta realidade. E eu acho que é o mais belo. É esta beleza de olhar para o que o outro tem, sem esse olhar de julgamento. Não, como que uma folha, isso? Não. Ele olha e percebe, ali está um caminho. Então, ele vai abrindo caminhos. Caminhos que até hoje são, como posso dizer, caminhos que até hoje as pessoas clamam para que possam voltar. Porque eram atendidos com humanidade, com empatia. Era um médico que tratava de igual para igual. E um homem também que passou por realidades em que poderia e tinha, assim, essa autoridade, porque teve malária, teve hepatite, teve outras doenças, então ele sabia muito bem qual era a dor que aquele filho de Deus estava sentindo. E era capaz de olhar e se compadecer. Então, por isso, é um médico grande e Sim. continua a atender a tantos, agora do céu, pela sua intercessão. Sim. Ele mesmo disse que já chegou a atender 130 pessoas num dia, né? É difícil, inclusive, para um equipamento de saúde, né, um pronto-socorro, atender tantas pessoas com enfermeiros, médicos, Claro. recepção, tantos profissionais, ele conseguiu sozinho isso, né? Mas também, não só de toda esta caridade, vivia Padre Paulino, porque era um homem também de muita fé, não é claro? A fé também demonstrada através dessas grandes obras, mas um grande esforço que ele fazia, não é? Uma grande missão também dele era levar Jesus a cada pessoa, levar os sacramentos, né? Então as desobrigas faziam parte da realidade da missão dele, né? Para a gente ter esse contexto das desobrigas num estado como esse, com tantos desafios, com tanta falta de estrutura no sentido que não é que você pega um carro, uma estrada e vai e resolve tudo, né? Então, como eram essas missões que ele fazia, as desobrigas? Claro, é aí que vem o segredo, não? Mais uma vez, entra a parceria de Heitor e Paulino. Então, eles trazem o primeiro motor, mas o primeiro motor que eles trazem é um motor que se usava no Rio Siena, imagina, Siena, Itália, não ia via pau, era um rio plano, não teve descida. Então, o primeiro motor trazem felizes, mas a hélice era muito pequena, o timão muito curto. Então, eles se veem, não funciona. Então, eles vão trabalhando. Então, foram eles, para em nome desta missão, foram os primeiros a trazer motores, carros. A primeira Toyota Bandeirante a pisar as terras do Acre foi trazida por Frei Heitor. O primeiro modelo, a versão de 80, versão de 70, dos anos 70, 80, primeira Toyota branca, 4 marchas. Depois, a última versão final da Toyota, de 97, foi trazida também pelo Heitor e pelo Frei Paulino. Por quê? Por esse ímpeto de evangelizar. Somente assim, com carros, motores que tenham bastante força. A realidade da natureza é muito forte. Então, Paulino ia por terra e água. E as suas desobrigas não eram de uma semana, duas, eram de meses. Meses. Que ele passava por um lado e descia pelo outro. A nossa comunidade paroquial, Nossa Senhora da Conceição, compõe mais ou menos quase 100 capelas ao total, contando as cidades e os rios. Então, a nossa paróquia, ela tem proporções
de uma diocese, uma realidade diocesana, em que nós somos chamados como padres. Hoje somos 2 sacerdotes, Frei Zezinho e eu, Frei Valério, e mais um formando, e os diáconos permanentes da Diocese de Rio Branco, para toda essa realidade. Então, pense vocês, Paulino entrou jovem, foi envelhecendo, e até os seus 83, 85, ali por ali, ainda ia às desobediências. Foi por meio da carta de obediência dada pelo senhor bispo, pelo nosso geral e provincial, que ele teve de abandonar essa realidade, pois sua idade já não comportava o risco que ele tinha e passava. Ele sofreu um acidente quando estava com 80 anos, ao cair na água, e contrai a pneumonia, uma pneumonia que vai acompanhá-lo até o fim de sua vida. Um problema pulmonar depois se transforma, porque ficou muito tempo dentro da água, porque o barco estava por afundar. Então, Paulino, na desobriga, ele se doava, ele se entregava totalmente àquelas pessoas, por meses. Sim. Exato. E o que que a gente pode falar também, falamos dessa missão, né, que não se encerrava somente na cidade de Sena Madureira, mas também nos povoados e regiões ali, mas como a gente, também falando um pouco mais sobre a cidade, né, sobre a paróquia, né, como foi sendo construída a paróquia, não é? Como ela foi crescendo, também tem a festa, não é, que é um ponto muito importante para a paróquia, para a região, para continuar essa missão. Então, como ele também foi se desenvolvendo a região, aprofundando a fé do povo através desse serviço de pároco, né? Claro. É engraçado, Fábio. Frei Paulino nunca foi pároco. Ele nunca, ele nunca foi pároco porque ele ficava muito ausente. Ele sempre era o vigário, mas com a sua presença de um pai, exercia um papel grande no governo da paróquia. Mas ele em si nunca foi pároco, porque a sua ausência era constante. Quando ele chega à cidade de Sena, a igreja matriz já estava construída, não era mais de madeira, agora era de alvenaria, e o construtor foi Frei Egídio. E Frei Egídio, padre, sacerdote também, constrói o arquiteto desta igreja, da igreja matriz de Sena Madureira, e ele morre, Frei Egídio, morre de malária e morre na missão, na mesma desobriga que fazia Frei Paulino. Só que ele é enterrado na barranca de um rio que não me recordo o nome aqui agora. E Paulino, incansavelmente, não descansa até que, meados dos anos 80, 90, encontra os ossos, os restos mortais deste sacerdote, Servo de Maria, Frei Egídio, construtor desta igreja, e ele coloca os seus restos mortais numa urna e o coloca na coluna da igreja. Então, o arquiteto dessa igreja matriz se une à igreja matriz. É engraçado que isso foi um divisor de águas. Aí Paulino começa as construções de todas as capelas que nós hoje temos, e por média são mais de 18 capelas que temos na cidade de Sena Madureira. Então, nos ramaizinhos curtos da cidade, que é chamada de ramais, estrada de terra. Então, Paulino vai evangelizando construindo capelas. Nossa da Glória, São Francisco, Cafezal, Segundo Distrito, São Francisco do Florentino, Nossa do Carmo, Nossa da Glória, São Peregrino, Nossa Senhora Aparecida da Pista, e assim vai. E outros tantos santos que ele devotamente via no coração do povo e dizia, então aqui vai ser a capela do santo, capela da santa, e assim foi. Então nós temos hoje as construções dessas capelas pela própria luta de Paulino, que envolvia, era um homem que envolvia, era um homem que conseguia olhar e descobrir naquele a força necessária para servir. Sim, e essa história é muito profunda, muito bonita, mas ela não foi nada fácil, né? Para a gente ter ideia aqui, o padre que sucedeu o padre Paulino nessa região, né? Segundo o próprio
Padre Paulino conta que escreveu uma carta, né, para o bispo, e na carta tinham as lágrimas do padre dizendo: pelo amor de Deus, me tira daqui, não é? Então, é nesse cenário que Paulino chega, né, nesses desafios todos das doenças tropicais, dos surtos, dos desafios de se locomover pela região, não é? De ter contato com os povos originários, de levar a educação para aqueles que nem sequer até então tinham contato com um mínimo de alfabetização. A saúde, não é? Para aqueles que não tinham nenhum tipo de acesso, ainda não existia o SUS, não é? Em grande parte da vida do Padre Paulino nem existiu o SUS ainda, só foi existir a partir de 88, para depois se estruturar, para chegar na região. Então, era um desafio enorme, né? Inacreditável praticamente, não é que a gente pode dizer. O senhor que conhece a região, né? E imagino que o senhor imagina toda essa obra acontecendo, não é? Os desafios de hoje, para a gente ter uma comparação, Frei, quanto é ainda difícil hoje conduzir toda esta obra, toda esta missão, porque imagino que os desafios ainda sejam vários. Claro, sim, sim, é complicado, não? Eu falo por mim mesmo, hoje tenho 31 anos, com a graça de Deus, sou um sacerdote relativamente jovem, mas na própria minha caminhada de fé, contraí doenças, né, que a primeira foi a tuberculose, agora tem uma ameba, até mesmo por causa da água de nossas regiões, que às vezes não são bem tratadas, não? Você faz uso contínuo dessa água e não se percebe, né? Aqui tem essa presença das amebas e outras realidades nas águas, porque aqui é uma região subtropical, né? Aqui as bactérias, os vírus gostam de conviver aqui. Há aquelas boas e aquelas ruins, dentre elas a ameba, que é digamos, uma forma de protozoário que invade o corpo humano e outros corpos e ali se aproveita. E há momentos que ela se revela. E eu sofro das dores de quem convive. O Frei Paulino também, por diversas vezes nos seus diários, ele dizia, ele mesmo se auto-dizia, estou com ameba. Então ele tinha uma maneira de tratar. As realidades continuam as mesmas. São complicadas, difíceis de acessos. Se chove muito, como agora, não sei se conseguem ouvir os trovões, estamos no tempo de chuva. Então, para ir a certos lugares, não há como. É necessário o rio, momentos de espera, porque tudo fica meio frágil de se pisar, né? As barrancas, os portos, e a quantidade de água dificulta os acessos. Por um lado, ajuda na navegação dos rios, mas por terra se torna inviável, se torna difícil. Ontem mesmo, para ir a uma realidade de uma capela, eu atolei a Toyota Bandeirante, tive de acionar a outro para tirar o buraco, mesmo reduzindo, mesmo traçando, ela não ia, porque atolou, entrou num buraco. A Toyota Bandeirante, que tem força. Então, essa é a nossa realidade. Mas uma algo que tenho que sei que vem até mesmo do próprio Frei Paulino, essa esperança viva de chegar nas capelas, chegar às comunidades e encontrar todos felizes esperando para juntos celebrarmos a Santa Eucaristia. Às vezes, de uma comunidade a outra se dá 1 hora, 2 horas, de barco, que a gente chama de voadeira, um barco, uma lancha mais rápida. Mas daquele seringal mais longe, aquele produtor rural que está lá dentro da mata, gasta 8, 9 horas. Aí eu chego na comunidade e não posso esperar? Claro que eu vou esperar. É o sacrifício de Cristo na carne desses filhos dele que mora longe. Então essa continua a realidade difícil. A diferença existe sim, facilidades, carros melhores, carros mais modernos, meios mais, mas o acesso continua o mesmo. Então essa é a nossa realidade hoje, de dificuldades que de fato nos levam, Fábio, eu creio que a pensar que ser igreja é isso, estar em constante saída.
que eu acho que o Papa Francisco pede, Paulino já o fazia há muito tempo. Uma igreja em saída, já enlameada e com o cheiro das ovelhas. Sim. E toda essa obra de Padre Paulino, pelo menos, digamos assim, no plano material, no plano da ainda a vida terrena dele, se encerra em 2016, né, aos 90 anos, no dia 8 de abril. Claro que, digamos assim, o perfume dele ainda está em toda a comunidade, não é? Grande parte das pessoas conviveu com ele, foi de alguma forma formada, instruída por ele, né? No sentido de que o conheceu, até mesmo a quem é jovem o conheceu, porque fazem 9 anos apenas que ele Claro. faleceu, né? Como nós podemos alcançar a santidade através desta obra, deste testemunho, né? Já que ele estava praticamente no ontem da nossa história, né? Como que a gente pode se inspirar pela vida dele? Nós, cristãos, não é? Nós, católicos, mas também a comunidade, não é? De Sena Madureira, das regiões por onde ele passou. Como é que pode crescer, se aprofundar ainda mais na fé através do testemunho dele? Aquilo que o senhor disse no início, Fábio, a oração. Paulino era um homem que rezava. Por isso, muitas vezes, como pastor desta comunidade, dou algumas broncas, né, uns puxões de orelha na minha comunidade, porque reza um terço do que é aqui chamado, todo dia 8 de cada mês, nos reunimos a rezar o terço do Frei Paulino, na sua capela, que é onde estão os seus restos mortais. Mas, com muita tristeza, percebo, terminou o terço, o povo vai embora. Não fica para a missa. E Paulino era um homem de missa diária, não faltava a missa. Era um homem que rezava o ofício todos os dias. Eu digo ofício, ofício das leituras, dos salmos, que nós somos chamados, obrigados a rezar o ofício, ou seja, as suas horas canônicas, laudes, vésperas, laudes, hora média, vésperas, completas, e sempre na madrugada, o ofício. Era um homem que rezava constantemente. E como era de uma formação mais antiga, anterior ao Concílio Vaticano II, ele tinha isso, ofícios atrasados. Não rezou o ofício de segunda-feira, já estava na quarta, ele rezava o da quarta, mas depois rezava o de segunda, o de terça, ia botando como se fosse uma maneira de prestar a sua consciência a Deus e dizer, não, eu rezei. Então, Paulino era um homem de oração. A busca de nossa santidade deve ser por meio da oração, uma entrega constante a uma vida de oração. Entretanto, percebo que existe uma morosidade, uma preguiça, não? Que eu acho que é o pior mal. Dentre eu digo, a mãe de todos os pecados está a vaidade, o orgulho, a desobediência. Mas junto a elas está ali uma babá, a preguiça. A mãe é esses três, essa tríade. A tríade que eu, como padre, como confessor, digo aos que venham confessar, a tríade demoníaca, não? Que faz com que ganhamos força a pecar e deixamos de lado. Não, a santidade vai vir quando eu morrer. Não, a santidade vai vir próximo. Não. A desobediência, a vaidade e o orgulho. Não querer as coisas de Deus no aqui e agora. E fazer da sua vida uma vontade. Então, Paulino leva a sério a vida santa. Claro que ele dizia, não, não sou santo. Mas as suas atitudes apontavam para um homem do silêncio, de oração, da dor, como Maria. Poucas palavras e mais ações. Então, por isso, a santidade, para mim hoje, e ao vendo até mesmo o céu particular da ordem dos servos de Maria, daqueles que foram chamados a estarem nos altares, foram homens que souberam amar Jesus e ser de Jesus por meio do silêncio, por meio do serviço e por meio da obediência. Sim, e assim também nós, nessa caminhada quaresmal, nesse ano, né? Depende do ano, não é? A memória do Frei Paulino cai um pouco na quaresma, já caiu na Semana Santa, esse ano estamos na quaresma, né? Mas que possa também nos ajudar, né? A pensar, não é? A refletir e a alcançarmos a graça da conversão, né? Para que a gente possa viver
plenamente a Páscoa, a Semana Santa, e que Deus possa ser cada vez mais em nós, não é? Porque lá no reino, na glória, Deus será tudo em todos. Então, que a gente se preencha cada vez mais de Deus, através desses exemplos, através de toda esta missão que nos foi apresentada, e que também nós possamos assumir a nossa missão, né? Por mais difícil que seja, por mais desafiadora que seja, mas que, como o senhor disse, que a preguiça, né, não nos impeça, não é, de seguir a nossa missão. Eu vou pedir para o senhor, então, rezar para a nossa oração pela beatificação, pela canonização do servo de Deus Paulino Baldassarre, para que a gente possa também contribuir para essa causa, que para cada pessoa que acompanhar essa entrevista possa fazer o seu próprio pedido, né, e também receberemos a bênção do Frei Valério, não é? A bênção de Deus dada pelo Frei Valério, por favor. Então, vamos rezar a oração que a igreja compôs para a beatificação do servo de Deus, Frei Paulino Maria Baldassarre. Pai de misericórdia, te agradecemos porque doastes à Santa Igreja no Acre e no mundo o servo de Deus, Frei Paulino Maria Baldassarre. Ele, com sua vida apaixonada, nos inspirou para o anseio missionário, para o cuidado com a floresta e para a cura dos corpos e das almas do povo de Deus. Pai, concedei-nos através da intercessão de Frei Paulino e segundo a tua vontade, a graça que imploramos. A esperança é que ele seja o quanto antes reconhecido entre teus santos. Santa Maria, interceda por nós, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu agradeço a vocês, ao Brasil Terra de Santos, a você, Fábio, a Lívia, que está aí nos bastidores. E agradeço de coração também a força, por meio que somos uma comunidade de fé, da oração. Não desistam de rezar, meus irmãos. Rezando por aqueles que estão em missão, vocês também se tornam missionários junto do nosso trabalho, junto daquilo que nós nos propusemos a fazer em nome de Cristo. Amar e servir. E eu, como servo de Deus, que sou servo da Virgem Santíssima, não aquele que deseja ser santo, mas servo porque desejo servir. E como servo de Maria, frade servo de Maria, desejo dar a vocês o que tenho de melhor, a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, Mãe da Ordem, nossa querida mãezinha, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, fiquemos em paz. Que Deus e a Virgem Maria vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Frei Valério, por essa disponibilidade, por essa entrevista. Obrigado a todos que acompanharam essa entrevista e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. A tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade.